Marta era uma mulher de sorriso discreto e olhar cansado. Mãe solteira, criou seu único filho, Pedrinho, com o pouco que a vida lhe permitia. Agora, já adulto e casado, Pedrinho via sua mãe enfrentando um inimigo silencioso: o álcool. A solidão fez morada na casa de Marta. Os dias eram longos, as noites, ainda mais. E entre uma garrafa e outra, ela tentava preencher um vazio que e nem sabia mais de onde vinha. Não foram poucas as vezes em que Pedrinho saiu de casa, no meio da madrugada, para buscar sua mãe caída na calçada de algum bar. A vergonha do olhar dos vizinhos já não doía tanto quanto o medo de perdê-la. Medo de que uma noite dessas ela não voltasse. Cansado, angustiado, quase quebrado por dentro, Pedrinho decidiu procurar ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Eu só queria minha mãe de volta. No consultório, ele falou. Desabafou cada dor, cada vergonha, cada decepção. Descreveu o peso de ser filho e, ao mesmo tempo, cuidador de alguém que se perdeu de si mesma. Ali, diante de um profissional da mente e das emoções, Pedrinho descobriu que o problema da sua mãe era muito mais profundo que o álcool. Era dor, era trauma, e era possível reprocessar tudo isso com uma nova forma de terapia, a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Foi então que Pedrinho tomou uma decisão que mudaria o rumo da história. Ele levaria Marta para uma sessão. Não sabia o que esperar, mas algo dentro dele dizia: talvez ainda haja tempo. E assim, Marta cruzou a porta do consultório pela primeira vez. O rosto cansado, os olhos baixos. Mas dentro dela, ainda havia uma faísca de vida. Na sala silenciosa do consultório, Marta sentou-se diante do terapeuta. Era a primeira vez que alguém a ouvia, sem julgamentos, sem pressa, sem rótulos. Voz da Marta, um pouco tremida, contida, mas sincera. Eu bebo porque me sinto sozinha, abandonada, desprezada. Essa dor, ela é muito grande. O álcool, de alguma forma, era o único que me fazia companhia. Era como tentar preencher um buraco que e não acaba nunca. O terapeuta a olhou com atenção e fez uma pergunta simples, mas poderosa. Me descreva como é esse vazio. Marta fala. Terapeuta diz. Marta, isso não é de hoje. Pode ser que tenha uma raiz antiga. Vamos voltar um pouquinho lá atrás e para investigar melhor. O terapeuta, com suas técnicas, fez com que Marta trouxesse lembranças que ela guardava por muitos anos. Marta começa a falar. Minha vida não foi fácil. Eu nasci de um relacionamento passageiro. Minha mãe nunca contou quem era meu pai. Aos 8 anos, ela foi morar com outro homem, meu padrasto. No começo, parecia tudo bem. Mas com o tempo, os dias começaram a escurecer. Ele começou a me tocar. Eu tinha certeza de que minha mãe sabia. Mas ela nunca disse nada. Nunca fez nada. A dor maior do abuso foi o silêncio. A cumplicidade do abandono. Um dia, a comida de casa tinha acabado. Minha mãe já tinha outros filhos, e eu era uma moça bonita. Ela me levou até a cidade. Me deixou com um homem elegante, que parecia ter muito dinheiro. Naquele dia, fiquei lá o dia inteiro. E quando voltei para casa, havia fartura na mesa. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas minha mãe tinha voltado com uma feira enorme. E quando tudo acabou, ela fez de novo. E de novo, com outros homens. Com o tempo, meu padrasto começou a se apegar ainda mais a mim. E a mãe, além de omitir, começou a ter ciúmes. Ela sabia o que ele fazia comigo. E mesmo assim, um dia me expulsou de casa. Eu fui embora, sem rumo, sem dinheiro, com fome. Foi assim que Marta encontrou um bar. Sentou-se, tentando entender o que havia sobrado dela. Um homem se aproximou. Me ofereceu uma bebida. Eu aceitei. E, por incrível que pareça, a fome passou. A dor ficou mais silenciosa. Naquele instante, Marta descobriu uma forma de sobreviver. Bebia. E, em troca, recebia atenção, dinheiro e um pouco de esquecimento. Foi assim que fui parar numa casa de diversão. Não por escolha, mas por falta de opção. Diante do terapeuta,
Marta abriu as portas de um passado que ninguém nunca quis ver. Mas algo mudou naquele instante. Uma semente foi plantada. Depois de um desabafo profundo e doloroso, o silêncio tomou conta da sala. Marta baixou os olhos, como quem reviveu tudo de novo. O terapeuta, com um olhar empático, sabia que era hora de cuidar, com delicadeza. O terapeuta com voz tranquila. Marta, vamos com calma. Você reviveu feridas muito profundas. Não precisamos abrir todas de uma vez. Com sabedoria, ele sugeriu algo simples, mas que para Marta parecia algo novo. Cuidar de si, um passo de cada vez. Procure um grupo de apoio, Marta. Alcoólicos Anônimos. Você não está sozinha nisso. E quando você se sentir mais firme, voltamos a reprocessar o que ficou preso lá atrás. Antes de encerrar a sessão, ele aplicou um exercício de respiração profunda. Marta, pela primeira vez em anos, sentiu um fio de paz atravessar o peito. Na sessão seguinte, Marta voltou com um brilho diferente no olhar. Não era felicidade, mas talvez fosse a coragem de continuar. Marta continuou o reprocesso com o terapeuta. Naquele dia, eu saí do bar acompanhada de um homem que me tratou diferente. Não me olhou como os outros. Ele puxou uma cadeira, me ouviu e me chamou de minha flor. Foi naquela mesa de bar, entre a fumaça e os copos sujos, que Marta conheceu o pai de Pedrinho. Um homem simples, mas com um coração que enxergou além da aparência. Ele me levou para a casa dele. Disse que eu não merecia viver daquele jeito. Com ele, eu me senti segura pela primeira vez. A gente morou junto por muitos anos. A vida parecia finalmente estar sorrindo para ela. Veio Pedrinho. Veio a sensação de ter uma família. Mas, com o tempo, o álcool voltou. Eu não conseguia parar. Por mais que ele tentasse me ajudar, eu me afundava de novo e de novo. E como tantas histórias que nascem bonitas, essa também começou a rachar. A gente brigava muito. Eu me tornava outra pessoa. E ele cansou. Foi quando veio a separação. E com ela, a volta da solidão. E o vazio só aumentou. Mas a vida tem seus giros inesperados. E o destino ainda guardava um reencontro. Um momento em que o passado e o presente se cruzariam de novo. Depois de semanas de encontros, Marta retornou ao consultório. Mais lúcida, mais forte, mas ainda carregando o eco de um passado que gritava dentro dela. O terapeuta diz: Marta, nós já sabemos o que aconteceu. Agora, vamos entender o que isso causou dentro de você. Vamos cuidar desse vazio. Foi aí que o processo de reestruturação começou. Com delicadeza, o terapeuta conduziu Marta para dentro de si mesma. Ali, onde a dor morava. Marta, a menina de 8 anos. Ela só queria ser amada. Queria colo. E tudo o que teve foi medo. Com a técnica TRG, o terapeuta guiou Marta na construção de uma nova imagem interna. Não mais de uma vítima, mas de uma mulher que sobreviveu. E que agora estava renascendo. Aos poucos, aquela mulher que antes se via como resto, como lixo, começou a enxergar valor em si. Marta, olhando o espelho. Eu mereço ser respeitada. Eu mereço ser amada. E eu me perdoo por ter acreditado, por tanto tempo, que eu não valia nada. Pela primeira vez, ela se viu inteira. Não perfeita, mas inteira. O tempo passou. E Marta, agora com a alma mais leve, seguiu as orientações. Seguiu firme no grupo de apoio. E, um dia, enquanto levava algumas roupas para doar em um centro comunitário, ela ouviu. Marta, era ele. O homem que me chamou de minha flor. O pai do meu filho. O único que me viu quando eu nem sabia quem eu era. Os olhos se cruzaram. O silêncio falou por segundos eternos. Ele sorriu. Ela, também. Ex-marido. Você. Tá diferente. Marta, sorrindo. Dessa vez, é de verdade. Marta reencontrou o homem que um dia a acolheu. Mas, mais do que isso, reencontrou a mulher que sempre existiu dentro dela. A que foi sufocada pela dor, pelo abandono, pela culpa. Agora, ela era livre. A terapia de reprocessamento generativo não apaga o passado. Ela transforma. Ela resignifica.
Ela permite recomeçar. Quantas Martas vivem ao nosso redor, presas em dores antigas e vazios profundos? A terapia TRG não é mágica. É caminho. É reconexão. Se você se identificou com a história da Marta, ou conhece alguém que vive algo parecido, compartilhe esse vídeo. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho.